Hoje, o presidente dos Estados Unidos se reúne com o ucraniano Volodymyr Zelensky. Eles devem discutir o possível fornecimento de mísseis Tomahawk a Kiev. Essas armas têm um alcance de 2.500 quilômetros e seriam um recurso poderoso no combate aos bombardeios russos. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, claro, a gente vai destacar aqui essa possibilidade, grandes chances dos apelos do líder ucraniano Volodymyr Zelensky com relação ao fornecimento de uma ajuda militar ainda maior, mas também é importante contextualizar em que momento que essa conversa acontece. Depois de uma outra conversa entre Trump e Vladimir Putin, o próprio presidente dos Estados Unidos foi às redes sociais destacar qual foi o tom dessa conversa telefônica com o líder russo e já agendando um próximo encontro com o Vladimir Putin. Américo, o que a gente pode trazer de expectativas com relação à conversa de hoje e com relação ao futuro desse conflito, a guerra na Ucrânia? Olá, Carol, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Carol, em primeiro lugar, é muito pouco provável que o presidente Donald Trump concorde com os insistentes pedidos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para que os Estados Unidos cedam aos ucranianos os mísseis Tomahawk. Esse é um pedido dos ucranianos desde o início da guerra, porque esses mísseis são muito potentes, têm um longo alcance, como você lembrou, 2.500 quilômetros, ou seja, Kiev poderia acertar Moscou, a capital da Rússia, o Kremlin, e também poderia atingir muitos alvos econômicos importantes para o esforço de guerra da Rússia que ficam distantes da fronteira com a Ucrânia. Os ucranianos querem usar esse tipo de equipamento justamente para pressionar os russos e tentar uma saída negociada para essa guerra. Querem resistir aos avanços da Rússia e dar um sinal muito claro de que contariam com esse tipo de equipamento para combater os russos no seu próprio território. Tem um longo alcance, um alcance muito maior do que os atuais drones e mísseis que os ucranianos têm usado contra alvos na Rússia. E por que eu digo que vai ser mais difícil o Donald Trump concordar com esse pedido ucraniano neste almoço, nesta conversa que ele vai ter hoje lá na Casa Branca com os Zelensky? Justamente por conta da reunião telefônica, por videoconferência que ele teve ontem, o Donald Trump, com o líder da Rússia, o Vladimir Putin. Eles conversaram por quase 2 horas, trataram de muitos assuntos relacionados não só à guerra, mas ao futuro. Por exemplo, uma ampliação das negociações comerciais entre Rússia e Estados Unidos depois do final da guerra. Foi uma tentativa ali do Putin de demonstrar ao Trump que ele aceitaria algum tipo de saída negociada e que os dois países, Rússia e Estados Unidos, poderiam se aproximar muito. É o tipo de negociação, o tipo de conversa que o Trump adora. E o Trump saiu da reunião dizendo que a conversa foi muito positiva e que provavelmente ele vai se encontrar mais uma vez com o Putin daqui a 2 semanas em Budapeste, a capital da Hungria. Mais uma negociação de paz. O Zelensky não gostou nada disso, porque ele diz que os russos basicamente estão tentando ganhar tempo, estão tentando evitar que os americanos forneçam a eles mais equipamento militar. Eles acreditam, o Zelensky disse isso, eles estão ganhando tempo. Quando o Putin soube dessa ligação em que eu ia pedir os Tomahawks, ele resolveu ligar para o Trump e tentar botar água na fervura. A própria relação do Zelensky com o Trump é uma relação de vai e volta. O Zelensky já foi praticamente humilhado na Casa Branca, o Trump já disse que era parte da responsabilidade da guerra pela Ucrânia, depois reverteu, deu mais ajuda para os ucranianos, vendeu ajuda através da OTAN. Então o presidente Donald Trump vai e volta na sua relação ali com a Rússia, com o Vladimir Putin. E os ucranianos temem que essa conversa de ontem tenha sido mais um sintoma disso. Mais um sintoma de que o Trump pode, no final das contas, não colocar a pressão necessária sobre o Putin para um acordo de paz. Por outro lado, o Trump, que acabou de conseguir um cessar-fogo no Oriente Médio, gostaria muito de encerrar também a guerra na Ucrânia. Então, vamos ter que acompanhar para ver. Eu duvido que hoje saia um acordo com os Tomahawks. O Trump deve fazer sinais positivos nesse sentido para manter a pressão sobre o Putin, mas nós não vamos ter uma decisão como essa até que o Putin e o Trump se encontrem mais uma vez cara a cara em Budapeste. E aí o lado americano vai querer um compromisso mais firme dos russos por uma saída da guerra. Vamos esperar que isso aconteça.
Tem mais um ponto, Américo, vou aproveitar que você está com a gente, porque eu estou aqui com a postagem feita pelo Donald Trump e ele cita justamente o conflito em Gaza. Ele diz que na conversa com o Vladimir Putin, esse tema foi abordado pelo líder russo. E aí eu te questiono, Américo, o acordo de cessar-fogo em Gaza pode espelhar o futuro sobre o conflito na Europa ou a gente está falando aqui de um outro patamar de negociações? É uma conversa muito diferente, é um tipo de guerra muito diferente que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. São dois exércitos formais, é uma guerra que acontece no coração da Europa, portanto também influencia muito a União Europeia, vários países europeus que estão muito preocupados com isso. A Rússia vem ganhando terreno, inclusive, na Ucrânia, então são conflitos diferentes. O Donald Trump tem o desejo de acabar também com o conflito na Ucrânia por alguns motivos. Em primeiro lugar, no ano passado, você vai lembrar, Carol, durante a campanha eleitoral, que você depois foi cobrir, o dia da eleição lá, ele fez promessas de acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas. Depois reconheceu que isso era impossível e que a guerra é muito mais complexa. Mas ele também tem se candidatado abertamente a ganhar um dia o Prêmio Nobel da Paz, por exemplo. Seria uma glória para o Trump isso. Por isso, ele gostaria também de acabar com o conflito na Ucrânia, fora outras razões geopolíticas e até humanitárias do próprio presidente Donald Trump, que vem criticando muito o altíssimo número de mortos dos dois lados. Agora, são conflitos muito diferentes. É muito provável, Carol, conhecendo a diplomacia russa, que o que o Vladimir Putin tentou fazer ao falar da guerra na faixa de Gaza foi agradar o presidente Donald Trump. Ele reconheceu e falou publicamente que o Trump foi responsável por aquele acordo de cessar-fogo. Então, na verdade, é muito provavelmente uma tentativa dos russos de ganharem a simpatia do Trump para ter uma conversa talvez mais amigável em Budapeste, na Hungria, porque o Trump estava ficando cada vez mais irritado com o Vladimir Putin. Ele teve aquela reunião no Alasca, pela primeira vez o Vladimir Putin participou de uma grande reunião, cara a cara, com o líder americano desde o início da guerra na Ucrânia, o que foi importante para os russos, mas a partir dali a Rússia não deu nenhum sinal de que aceitaria eventualmente uma saída diplomática e o fim da guerra. E eles sabem que o Trump estava cada vez mais irritado. Provavelmente foi uma tática do Vladimir Putin de tentar associar os dois conflitos para agradar o Trump, para elogiá-lo pelos esforços dele no Oriente Médio. Agora, a questão na Ucrânia e envolvendo a Rússia, que é uma grande força militar, é um país que tem assento no Conselho de Segurança da ONU, é mais complexa. Fora que quem teria que fazer concessões neste momento para um acordo de paz entre os dois seriam os ucranianos, que não estavam na mesa. Por isso também a importância da conversa hoje entre o Trump e o Zelensky. É um conflito muito complicado esse também.